Vamos falar agora dos pronomes reflexivos e dos pronomes recíprocos. Vamos começar com os pronomes reflexivos. Pronomes reflexivos são aqueles que funcionam como sujeito e também como objeto da oração. O que é isso? Difícil? Não, vamos entender. É a pessoa que faz a ação e, ao mesmo tempo, ela recebe. Vamos supor, eu me cortei. Eu cortei quem? A mim mesma. Então, eu fiz a ação e também eu sofri a ação. Olha, vejamos. Ele se cortou. Ele cortou e ele sofreu a ação de ser cortado. Então, olha só, o pronome reflexivo é quando esse pronome vai atuar na frase como sujeito e também como objeto. Ou seja, nós vamos ter a mesma pessoa nessa oração, ok? Vejamos quais são os pronomes reflexivos em inglês, ok? Acompanhem comigo na tela para ficar mais fácil para vocês, ok? Eu vou falar os pronomes pessoais e o pronome reflexivo correspondente a ele, ok? I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves. Prestem atenção, aqui o pronome reflexivo passou para o plural, ele não é igual ao you lá em cima. Portanto, lá em cima nós temos, olha, yourself, himself, é singular. A partir das pessoas do plural, agora nós vamos ter selves. Portanto, we, ourselves, you, yourselves, they, themselves. Ok? Então, vamos ver como isso funciona numa frase? Vamos pegar a frase eu me cortei. Bom, aí nós vimos que eu sou o sujeito. Eu fiz a ação de cortar e eu também sofri a ação. Nós temos que lembrar que os pronomes reflexivos, eles vêm sempre depois do verbo. Então, olha só, nós vamos fazer assim. O verbo cortar é cut. Então, observe comigo essas frases. Acompanhe na tela para facilitar. I cut myself. Eu me cortei. Eu fiz a ação e eu também recebi a ação de ser cortada. He cut himself. You cut yourself. She cut herself. It cut itself. We cut ourselves. Prestem atenção que aí o pronome foi usado no plural. Cuidado. Ourselves. You cut yourselves. E they cut themselves. Portanto, o pronome relativo, ele vai ser sempre usado depois do verbo. E nós temos que prestar atenção na frase quando o sujeito é a mesma pessoa do objeto. Neste caso, nós temos sim que usar o pronome reflexivo. Você quer ver um exemplo? Eu me amo. Eu amo a mim mesma. Portanto, I love myself. You love yourself. He loves himself. She loves herself. It loves itself. We love ourselves. You love yourselves. They love themselves. Ok? Vamos falar agora sobre o pronome recíproco. O pronome recíproco, ele é aquele cuja ação vai de mim para você, ou seja, ela vai do sujeito para o objeto e do objeto para
o sujeito. Por exemplo, ó, ela o ama, ele a ama, eles se amam, por isso vão se casar. Então, neste caso, há uma reciprocidade. Ela o ama e ele a ama. Então, quando há essa reciprocidade, nós temos um pronome recíproco. E neste caso, no inglês, o pronome correspondente é, acompanhe na tela para facilitar para vocês. Quando nós temos duas pessoas envolvidas, esse caso que eu acabei de citar, ela o ama, ele a ama, por isso vão se casar, são duas pessoas envolvidas, nós vamos usar each other. E quando nós tivermos mais do que duas pessoas, por exemplo, nós queremos falar eles se amam, né? Eles amam uns aos outros, não a si próprio. Agora nós estamos falando do recíproco. Eles amam uns aos outros. Neste caso, nós temos o pronome recíproco, olha, eles se amam. E neste caso, no inglês, o pronome é one another. Portanto, o pronome recíproco em inglês é para duas pessoas, each other. Para mais do que duas pessoas, nós vamos usar one another. Então, vamos ver os exemplos, olha. Nós falamos, ela o ama, ele a ama, né? Por isso eles vão se casar. Então, eles se amam. Então, vamos usar they love each other. Eu sei que são duas pessoas envolvidas, por isso eu usei each other. No outro exemplo que eu dei, eles se amam, envolvendo várias pessoas. Então, eu vou usar they love one another. Ok? Portanto, o pronome recíproco em inglês é para duas pessoas, each other. Para mais do que duas pessoas, nós vamos usar one another.